isso aqui é uma repetição. Assim, a taxa média de variação dessa função ela vai ser representada por esse quociente, né? Aqui é taxa, viu? A taxa média, tá? Esse incremento é dividido por S. Esse é exatamente o S que a gente utilizou lá para estabelecer a relação entre o vetor unitário e o segmento orientado de origem do ponto P com extremidade do ponto Q. Ele estava determinado na aula do slide anterior. E esse quociente, então, está... Observem que esse quociente de taxa de variação, quando a gente aplica o limite dessa taxa, a gente vai ter a taxa de variação instantânea, que é a derivada. Ok? Então, de forma análoga, no estudo anterior de função de uma variável, para determinarmos a taxa de variação instantânea da função em um ponto, na direção do vetor 1, a gente faz o quê? A gente aplica o limite, né? Calculamos o limite da taxa de variação, aliás, limite da taxa média, com este tendendo a zero, que exatamente aplica o limite aqui no primeiro membro e o limite no segundo membro, que é a mesma informação que a gente já tem sobre a definição da derivada, aplicando o limite. Bom, então a partir disso aqui nós temos a seguinte definição. Se f é uma função de duas variáveis, tal que a f é um w, né? E esse w significa dizer que o valor funcional da f no ponto de coordenadas x e y. E nós temos também, considerando o vetor unitário, aquelas informações que já tem logo no início, esse aqui é um vetor unitário. A derivada direcional da f no ponto, na direção do vetor unitário U, ela vai ser denotada, guardem bem isso, d índice f de x, ou seja, derivada direcional da função f na direção do vetor unitário U. Essa informação toda que estou expressando na língua materna está traduzindo essa representação, que é a notação para a derivada direcional de uma função f, ok? Isso que está escrito aqui é exatamente, aqui na língua materna ou língua natural, é o mesmo que está escrito aqui no registro algébrico. Então, essa definição, utilizando a noção de derivada, ela vai ser exatamente o limite dessa taxa média quando S tende a zero. Bom, nas aplicações, a gente utiliza exatamente o mesmo conceito que vocês sabem sobre a derivada. E aí, se o vetor, se nós temos um vetor qualquer na mesma direção do vetor unitário, é aquela ideia que eu falei antes, né? De versor do vetor. Temos um vetor, esse vetor, calcular a norma desse vetor, se não for unitário, então tem que calcular o versor desse vetor. Então está dizendo que esse vetor V é um vetor que está na mesma direção do vetor unitário. Então diremos que a derivada direcional da f na direção do vetor U é a derivada direcional da f na direção do vetor V. Tá? Temos aqui, ó, a derivada direcional da f na direção do vetor V é a derivada direcional da f na direção do vetor. Beleza? Muito bem. Então, essa anotação, essa descrição significa, de novo, vou repetir, viu? Temos vetor unitário e um vetor qualquer na mesma direção desse vetor. Então, a gente normaliza esse vetor. Tá? Então, calcular a derivada na direção do vetor V é equivalente a calcular a derivada na direção do vetor U. Bom, então o teorema seguinte, ela atua como um modelo teórico de referência para calcularmos as derivadas direcionais. Então, diz o seguinte, se nós temos uma função f de duas variáveis, essa função é diferenciável, e um vetor unitário,
Então, a derivada direcional da f no ponto P, na direção do vetor U, é exatamente essa dada por esse modelo teórico. Então, guardem isso. Sempre que nós formos trabalhar com a derivada direcional de uma função f, em vez de aplicar a definição, que é operacional, mas ao mesmo tempo laborioso, ou seja, trabalha bastante para você chegar ao resultado, convém aplicarmos esse teorema, tá? Que é o modelo teórico, teorema, para determinar derivadas direcionais. Bom, então, isso que a gente viu até agora, ela caracteriza exatamente o bloco logos, teoria, né, para derivadas direcionais. Então, vamos apropriar desse conhecimento e entrarmos no bloco praxis. Isso significa dizer, então, a gente lançar mão a um gerador de tarefas. Esse gerador de tarefas vai nos dar informações fundamentais, importantes, que vai nos permitir calcular a derivada direcional, ok? Então, vamos considerar uma função f de duas variáveis dada pela essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de 9 vezes x ao quadrado menos 4 vezes y ao quadrado menos 1. O vetor, e esse vetor, observa só, e o vetor v. Observem que só olhar nesse vetor, imediatamente a gente consegue ver que esse vetor não é unitário. Por quê? Porque a gente, calculando a norma desse vetor, a gente consegue ver que a norma é a raiz quadrada de 26. Agora vamos fazer 1 aqui, ó, 1 na direção i ao quadrado, mais 5 na direção j ao quadrado. Ok? A gente vai ter raiz quadrada de 26, ou seja, 1 mais 25. Logo, a raiz de 1 mais 25 não é 1, obviamente, né? Ok? E o ponto P. Então, esse ponto, o ponto de referência, onde vai calcular a derivada neste ponto. Quais são? Estas são as informações que o gerador nos dá. Esse aqui é o gerador. Com essas informações, a gente realizar 3 tarefas aqui. Primeiro, verificar se o vetor V é unitário. Bom, eu acabei de fazer um comentário, né, sobre ele, que esse vetor não é unitário. Bom, mas nós temos que verificar, mostrar isso que realmente não é unitário. Bom, caso contrário, a gente tem que determinar o vetor unitário na direção do vetor V. E aquela informação a gente viu na classe anterior. Em seguida, a gente calcular a derivada direcional da f na direção do vetor V. Vetor V. Ok? Na direção do vetor V, a gente vai encontrar um vetor unitário nessa direção que vamos utilizar na definição. E a terceira, sendo a última, nesse gerador, que posso criar outras tarefas com as mesmas informações. Então, vamos determinar a derivada direcional da f no ponto. Aqui, essa aqui é a geral de calcular a derivada direcional. Temos lá o modelo, utilizando esse modelo, vamos ter uma função, que é uma função. Nós já sabem que calculou as derivadas, para a derivada parcial é uma função, para a derivada parcial é uma função. E aqui, utilizando esse componente aqui, é o número, então a gente vai ter uma função. A gente calcula o valor funcional da derivada direcional no ponto P. Ok? Na direção do vetor P. Bom, então, o segundo gerador de tarefa, nós temos dois geradores de tarefas aqui. O segundo gerador de tarefa nos propõe essa situação que também vamos abraçar a gente resolver. Tá? Que diz o seguinte: considerar a função f, agora essa função, observa que o outro gerador, a informação agora no gerador é diferente da anterior. O vetor também é diferente, não é o mesmo. E o ponto P, lá o ponto P3, tem coordenada 3
e menos 12, e aqui 12 e sobre 4, né? Observem que então são dois geradores, formações diferentes, e aqui temos uma tarefa para determinar a derivada direcionada f no ponto P. Não confundir com o ponto P do primeiro gerador para o ponto P do segundo gerador de tarefa, ok? Bom, então, rapidinho, para a gente resolver a primeira tarefa, isto é, verificar se o V é um vetor unitário. Então, vamos determinar o vetor unitário na direção do vetor V. E para isso nós devemos inicialmente calcular a norma do V. Bom, como a gente fez lá há pouco, né, de cabeça, a gente viu que a norma do vetor V dava raiz de 26, logo não era unitário. A partir dessa nossa introdução, a gente está informando como a gente vai proceder, então vamos seguir isso, né? Então, procedendo desta forma, temos o vetor V, equivalentemente as coordenadas desse vetor V são essas aqui, enquanto vetor posição, ok? Calculando a norma desse vetor. Calcular a norma desse vetor é calcular a distância da origem ao ponto de coordenada 1, 5. E aí, nós temos 1 ao quadrado, exatamente 1 ao quadrado, mais o 5 ao quadrado, ok? Bom, já tínhamos visto que raiz de 26 é diferente de 1, logo esse vetor não é unitário. Bom, então a gente tem que procurar um vetor unitário na mesma direção, um vetor na mesma direção que o vetor U. E aí vem o versor. Isso aqui está mostrando que a norma desse vetor é diferente de 1. E aí a gente tem que calcular o versor. Como que é o versor? O versor, que é um vetor U, é 1 sobre a norma do vetor V vezes o próprio vetor V. Ok? Está aqui. 1 sobre a norma do vetor V vezes V. Observem que quando a gente faz isso, nós temos 1 sobre a raiz de 26 vezes o vetor V, 1, 5. E aí nós temos então um novo vetor, U, que com as coordenadas componentes 1 sobre a raiz de 26, tá? 1 vezes 1 é 1 sobre a raiz de 26, e o outro 5 vezes 1 sobre a raiz de 26. Ok? Esse vetor aqui, gente, é unitário, porque se a gente calcular a norma desse vetor, a norma é exatamente 1. Então, utilizar esse vetor unitário ao calcular a derivada na direção desse vetor. Mas esse vetor está na mesma direção que o vetor V que foi fornecido lá no gerador, ok? Bom, isso aqui responde a primeira tarefa, porque ela só pede para a gente verificar se o vetor é unitário. A gente acabou de verificar que não é unitário, e quando não é unitário, a gente encontra um vetor U que seja unitário na direção do vetor V, ou seja, o versor desse vetor. Isso que ele está fazendo para essa tarefa, vocês vão replicar e vão trabalhar em todo momento, vão verificar o vetor ser unitário, se não for unitário, encontrar um versor. Bom, a segunda solicita para a gente calcular a derivada direcionada a f na direção do vetor v. Então, para calcular essa derivada, a gente calcula inicialmente as derivadas parciais, como a gente viu nas aulas anteriores, e seguindo esse procedimento, então, nós temos a derivada parcial da função fornecida em relação a x. Então, nós temos o 18x sobre a raiz quadrada de 2 raiz quadrada, que é a função fornecida lá no gerador, é essa que a gente está calculando a derivada em relação a x. E aí depois a gente calcula a derivada parcial da f em relação a y. Derivada parcial da f em relação a y é essa aqui, mas você tem que repetir essa mesma tarefa, você mesmo calculando essa, para ver se você confere exatamente o que estou propondo, trazendo para vocês, ok? Segue-se, portanto, que a derivada direcionada f na direção do vetor v vai ser dado utilizando o modelo teórico, está aqui o modelo teórico que a gente viu. E aí o que ele vai fazer? Vai substituir esses elementos, a derivada parcial da f em relação a x,
e a derivada parcial da f em relação a y, e os componentes do vetor unitário. Observa que não é essa aqui de cima, o vetor unitário está aqui, ó, é essa, ok? Que está na mesma direção que o vetor v. Prestem bem atenção, tá? Então, a gente substituindo aqui no modelo teórico, a gente obtém essa representação, ou a gente pode realizar o tratamento algébrico aqui, né? Ou seja, fazer a multiplicação, aqui vai multiplicar essa com raiz de 26, então fica 9x vezes raiz de 26, e no denominador temos 26 vezes raiz de essa expressão aqui, que é 9x ao quadrado menos 4 vezes y ao quadrado menos 1. Tá? Okay. Menos, a gente faz a mesma coisa nessa expressão. Então, nós temos aqui, essa aqui é a derivada direcional da f na direção do vetor unitário. Ok? Tudo bem? Certinho, certinho aí? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora? Para concluir a realização da tarefa proposta lá, é calcular a derivada direcional. Muito bem. Bom, então a gente fazendo isso, eu substituir aqui as coordenadas do ponto P. No lugar de x, a gente entra com 3 e no lugar de y entra com menos 2. Né? Então a gente tem essa expressão aqui que consiste exatamente na derivada direcional da f. Então, isso aqui é um valor numérico. Lá nós temos uma função. Ok? Beleza? Sucesso para vocês!